Deus abençoe a sua vida, muito bem-vindo. Que bom estarmos aqui mais uma vez, mais uma madrugada de oração, mais uma madrugada na presença de Deus, mais um tempo diante do Senhor para ouvir a palavra de Deus e receber as respostas do céu. Você que está chegando agora, abra o seu coração, prepare a sua mente e o seu coração para receber a palavra de Deus. Prepare-se, porque Deus vai falar conosco, porque Deus vai ouvir as nossas orações. Prepare-se, porque Deus vai ministrar ao seu coração e nós cremos no milagre. Nós estamos aqui para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, separando um tempo de louvor, um tempo de gratidão, um tempo de testemunhos, um tempo de adoração, mas também um tempo de oração. A Bíblia nos ensina que a oração do justo muito pode em seus efeitos. E nós cremos no poder da oração. Nós cremos no poder dos joelhos que se dobram, como diz aquela canção. Nós cremos no poder da oração. Nós cremos no poder das mãos que se levantam. Nós cremos no poder da oração. E repetidas vezes nós temos dito aqui: os teus joelhos dobrados vão te levar aonde os seus pés não podem te levar. Os teus joelhos dobrados vão te fazer alcançar aquilo que as tuas mãos não podem alcançar. Sabe, nós temos percebido pela palavra de Deus que os joelhos dobrados do servo do Senhor movem a mão do Pai. Os teus joelhos dobrados vão manter a sua família em pé. Os teus joelhos dobrados vão manter o seu casamento de pé. Os teus joelhos dobrados vão manter a sua empresa de pé. Os teus joelhos dobrados vão manter os seus filhos de pé. Os teus joelhos dobrados vão manter a sua saúde de pé. Os teus joelhos dobrados vão fazer milagre de Deus ser derramado. Não tenha dúvidas. Aquilo que você não é capaz de fazer, seus joelhos dobrados moverão as mãos de Deus para fazer. Mas uma coisa você pode fazer já. Você pode chamar pessoas para estarem conosco. Você pode clicar nesse aviãozinho que tem aqui e convidar pessoas para estarem conosco. Você pode chamar pessoas para receberem uma oração. Você pode convidar os seus seguidores do Instagram, ou você pode compartilhar na sua linha do tempo no Facebook. Nós transmitimos simultaneamente pelo Facebook, pelo Instagram, e transmitindo assim, nós abrimos mais possibilidades para que mais pessoas sejam alcançadas. Os pedidos de oração, como a Marta está pedindo oração pelos seus filhos Júnior e José, eu peço que me encaminhem pelo direct ou pelo WhatsApp. Está aqui nos comentários fixado o meu número de WhatsApp. Basta você encaminhar os seus pedidos de oração e a gente anota no caderno de oração e passa a clamar por eles. Agora, no intervalo entre a live das 22 e esta live, eu estava anotando alguns pedidos de oração também, para já colocarmos no caderno e já clamarmos. Então, queridos, não perca mais tempo. Não deixe escapar essa oportunidade. Essa oração tem feito diferença para muitas pessoas. Na live das 22 horas, nós tivemos alguns testemunhos de curas. Exatamente, curas. Portanto, quem faz o milagre é Deus. Mas se a pessoa não estiver na presença do Senhor, não recebe. Por isso é tão importante que você convide outras pessoas para também terem as suas vidas alcançadas pela oração. Porque a oração é poderosa. A oração move os céus. A oração abre as janelas dos céus e permite que as bênçãos do Senhor
cheguem a nós. A oração pode mudar uma história. A oração pode mudar uma realidade. A oração pode mudar completamente uma vida. A oração pode salvar uma vida. Hoje eu recebi pedidos de oração na parte da tarde, no início da tarde, de pessoas que já estavam jogando tudo para o alto. Chegou a escrever por mensagem: estou pensando em tirar a própria vida. E eu clamei: misericórdia, não o faça. Vem com a gente, vamos clamar. Deus vai fazer o milagre. Venha conosco, vamos buscar, porque eu não tenho respostas para a sua vida, mas Deus tem. Então nós vamos clamar aquele que tem respostas. Nosso objetivo aqui é clamar ao dono dos céus, porque ele tem respostas para nós. Ele tem respostas para a sua vida, ele tem respostas para a minha vida. Ele pode fazer o milagre. E ele, quando nós clamamos, quando nós nos posicionamos, quando nós nos colocamos na brecha, ele nos ouve. A Marta está compartilhando aqui a informação. Faz 7 anos que meu marido saiu de casa para viver com outra. Tenho fé que ele vai voltar em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Vamos entregar na mão de Deus. Deus pode fazer. Deus tem poder para isso. Deus faz mudança de cenário. E nós falávamos há pouco na live das 22 horas. Muitas vezes o deserto judia, o deserto castiga, o deserto machuca, o processo dói, mas vale a pena. Muitas vezes o deserto cria marcas, queimaduras do sol, do frio da noite do deserto, mas vale a pena. E o deserto não é o seu lugar. O deserto é apenas um lugar de passagem. E é o processo que Deus usa para trabalhar a sua vida, para trabalhar a minha vida, para preparar o tempo de bênçãos que está por vir. Deus usa na nossa vida o deserto, a crise, a prova, para nos preparar. E eu fiz uma comparação. Mas quanto mais eu oro, a coisa piora. Quanto mais eu clamo, parece que a situação vai se tornando pior. Ora, como se fosse um videogame. Piorou porque você passou de fase. Piorou porque você avançou para o próximo nível. Piorou porque está mais perto do fim. Piorou porque você está avançando. Se continuar igual ou ficar mais fácil, significa que você está parado ou recuando. Quanto mais vai avançando o nível de dificuldade, significa que você está caminhando no caminho certo, na direção certa. E o Senhor vai preparando tudo na sua frente. Ele vai na sua frente abrindo o caminho. Ele vai quebrando as portas de bronze, vai despedaçando os ferrolhos de ferro. O Senhor é que quebra os grilhões. O Senhor é que quebra as cadeias. Falávamos na live da madrugada passada sobre Paulo e Silas, que começaram à meia-noite, por volta da meia-noite, diz a palavra de Deus em Atos capítulo 16, eles começaram a dar glória a Deus. E quando eles começaram a dar glória a Deus, eles fizeram uma conexão direta com o céu. E quando eles fizeram uma conexão direta com o céu, a glória do Senhor desceu. E quando a glória do Senhor desceu, as portas se abriram. Queridos, quando a glória do Senhor descer sobre a sua vida, escute isso. Quando a glória do Senhor descer sobre a sua vida, as portas se abrirão. Quando a glória do Senhor descer sobre a sua vida, o milagre acontecerá. Quando a glória do Senhor descer sobre a sua vida, as portas não conseguirão permanecer fechadas. A Fabiane está comentando aqui no Facebook: não haverá borboletas se a vida não passar por longas e difíceis transformações. Exatamente. Talvez você esteja ainda na fase da lagarta, mas você nunca vai voar, nunca vai ser uma borboleta se você não passar pela fase da lagarta. E não haverá borboletas se não houverem lagartas. Assim como não haverá vencedores se não houverem homens e mulheres provados e aprovados no deserto. Não haverá vencedores se não houverem homens e mulheres que passaram pelo deserto. O deserto é o processo. Mas a coisa está se agravando. Eu digo, glória a Deus,
Prossiga, porque você está na direção certa e Deus está mostrando a você que você passou para o próximo nível. E nós apresentávamos na live das 22 horas, o pessoal que está entrando só na live da meia-noite, participe também da live das 22 horas, onde a gente traz alguns ensinamentos. Eu mencionava a vida de Davi. Davi foi treinado por Deus, não pelos homens. Os irmãos dele foram preparados por homens para serem guerreiros do exército do rei Saul. Porém, Davi foi preparado por Deus. Davi, primeiro, defendendo o rebanho do seu pai Jessé, ele lutou com um urso e venceu. Depois veio um leão, ou seja, a vitória contra o urso o preparou para lutar contra o leão. E quando veio o leão, ele venceu o leão. E a vitória contra o leão o preparou para a luta contra Golias. E Davi venceu Golias. E a luta contra Golias o preparou para Saul, que seria o próximo desafio, no momento em que o rei Saul passou a perseguir Davi. E então, quando Davi, vitorioso, passou por essa prova, ele estava preparado para se assentar no trono de Israel. Compartilhe essa live. Não esqueça, existe aqui uma promessa de vitória para a vida das pessoas que orarem conosco. Há uma promessa, e quem promete é o Senhor. Portanto, a responsabilidade de cumprir a promessa é dele. A Eliane e a Vilmara deram testemunhos na live das 22 horas de cura. Cura de enfermidades. Quem crê, vive o milagre. Quem não crê, assiste. Aí conta o milagre que os outros viveram. É uma escolha. Eu posso crer, tomar posse do meu milagre e viver o milagre. Ou eu posso simplesmente assistir, outra pessoa toma posse do seu milagre e eu conto a experiência dela. Você quer viver as suas experiências e contar as suas experiências? Ou você se contenta com contar as experiências dos demais? É uma opção. É uma opção. Mas nós estamos aqui crentes de que cada um de nós terá suas experiências com Deus, se tomar a posição de fé, se tomar a posição de ousadia, porque no reino de Deus não há lugar para acovardados. Deus disse a Josué claramente: meu servo Moisés é morto, agora é contigo. Tu farás a este povo atravessar o Jordão e tomar posse da terra que eu prometi por herança a seus pais. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Assim como fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Sê forte e corajoso. Não te apartes do livro da lei. Medita nele de dia e de noite para teres o cuidado de fazer tudo quanto ali está ordenado. Sê forte e corajoso. Todo lugar em que puseres a planta do teu pé, eu vou-lo darei por herança. Olha que palavras poderosas disse Deus a Josué. Está no capítulo 1 de Josué, depois você pode conferir. Mas uma orientação clara que Deus repete 2 vezes. Sê forte e corajoso. Não há lugar no reino de Deus para acovardados. Não há lugar no reino de Deus para fracos. Não há lugar no reino de Deus para acovardados. Ah, mas eu não tenho força. Então você busca força no Senhor. E uma estratégia que Deus dá no livro de Neemias, a alegria no Senhor é a nossa força. A Fabiane está dando testemunho aqui no Facebook, dizendo: eu creio que também vou contar o meu testemunho. Eu também creio. E se a sua fé é pequena, venha e una a sua fé à nossa. E juntos nós vamos tomar posse do milagre. E juntos nós vamos tomar posse da bênção. E juntos nós vamos avançar. E se você eventualmente disser: a coisa está piorando, eu digo: permaneça, prossiga, não desista, não desanime. Piorou porque você está na direção certa e você passou de fase. Se piorou, olha o que eu vou lhe dizer agora. Preste atenção. Se você começou a orar e a coisa piorou, significa que o fim está mais próximo. Vou repetir. Se você começou a orar e a coisa piorou, significa que o fim do seu deserto está mais próximo. Não desanime. Nós estamos hoje iniciando um propósito de 7 dias de oração. É o nosso terceiro propósito.
7 dias de oração. Falando, buscando, crendo, liberando o poder da oração. A palavra que Deus nos deu é o poder da oração. A Eliane, que está aqui, dá testemunho do quanto a oração fez a diferença. Ela deu um testemunho na live das 22 horas. Houve cura. E quem cura é Dr. Jeová. Ah, o médico? Pois bem, o médico fica submisso ao Senhor, que é o médico dos médicos. Ele libera a última palavra. Ele libera a cura. Ele faz o milagre, porque ele é Deus. E ele ata, ele desata, ele dá vida, ele tira a vida, ele abre porta, ele fecha a porta, ele faz milagre, porque ele é Deus. Nenhum Deus se formou antes dele, e depois dele nenhum outro haverá. A oração do justo, sim, como está lembrando a Vânia, muito pode nos seus efeitos. Mas por quê? Porque a oração do justo, quando estabelece uma conexão com o céu. Nós vamos ministrar agora uma palavra sobre isso. Conexão com o céu. Conexão com o céu. Aí libera o poder. Conexão com o céu, libera o milagre. Conexão com o céu, libera o sobrenatural. Conexão com o céu, abre portas. Conexão com o céu, traz cura. Conexão com o céu, restaura. Conexão com o céu, muda cenário. Conexão com o céu, derruba muralhas, derruba gigante. Abre o mar vermelho. Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marche. Está chegando mais próximo o fim do deserto. Quando eu digo que você orou, a situação piorou, igual um videogame, você avança para a próxima fase, o inimigo é mais forte. Significa que você está caminhando para o final dessa fase de deserto. Muitas vezes nós estamos orando e eu sou prova disso. Você começa a orar, o inimigo se inquieta e se revolta e fica furioso e vem para cima de você. Significa que você deu um passo a mais para que o deserto chegue no final. Quanto mais próximo do final da prova, mais o inimigo se levanta contra a sua vida. Quanto mais perto do fim da sua provação, quanto mais perto do fim do seu deserto, mais o inimigo se levanta. Mais apertada a prova fica. Mais complicada a sua situação vai se tornando, porque está chegando perto do fim. Igual ao videogame. Quanto mais você avança de fase, mais poderoso é o seu adversário. Porém, significa que você está mais próximo de vencer o jogo. Você foi trazido aqui por Deus para vencer o jogo. Por quê? A Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ou seja, Ele nos trouxe aqui para vencer. Ele nos trouxe aqui para prevalecer. Ele nos trouxe aqui para triunfar. Ele nos trouxe aqui para tomar posse. Quanto mais Israel avançava, era uma cidade fortificada atrás da outra. Era Jericó, era outra cidade, era Jerusalém, era Ai. Uma cidade atrás da outra. Israel teve que ir dominando para tomar posse da terra prometida. Isso depois do deserto. Ou seja, quanto mais perto eu chego de tomar posse da promessa, mais a situação muitas vezes se agrava. Davi, olha como foi se agravando. Ele venceu um urso, depois um leão, depois Golias, depois a fúria do rei Saul, até ele se sentar no trono de Israel. A situação foi se agravando até ele prevalecer. A situação foi se agravando até ele conquistar a promessa de Deus. Qual era a promessa de Deus? Samuel ungiu Davi rei de Israel, quando ele ainda era um menino. Então era uma promessa, mas anos se passaram até que ele se assentou no trono para reinar. Então aquela etapa da vida de Davi foi recheada de desafios cada vez maiores. E se você observar, não é diferente na nossa vida. Cada etapa traz um desafio maior. Por isso, às vezes, as pessoas desanimam, porque elas têm a sensação, Deus não está me ouvindo. Pelo contrário, Deus está te capacitando. Deus capacitou Davi para vencer o leão através do urso. Deus capacitou Davi para vencer Golias através do urso e do leão. Deus capacitou Davi
para suportar toda a perseguição de Saul através do urso, do leão e de Golias. E Deus capacitou Davi para reinar sobre Israel. Deus capacitou Davi para reinar sobre Israel através do urso, do leão, de Golias e de Saul. E então ele tomou posse daquilo que Deus tinha para a vida dele. Então ele se assentou no trono e foi coroado rei. Então ele foi confirmado por Deus e a sua descendência confirmada como reinante sobre Israel. E nós temos que crer nessa palavra. Orar é o tempo todo, orar é sem cessar. Minha esposa está colocando aqui a referência, Lucas 18, verso 1. Precisamos tomar posse desta verdade bíblica para receber o que Deus tem para nós. Precisamos tomar posse dessa verdade bíblica para possuir a terra prometida. Precisamos tomar posse dessa verdade bíblica para Deus cumprir suas promessas sobre nós. Então eu devo, através da oração, estabelecer uma conexão com o céu. E como é que eu faço isso? Eu quero compartilhar com vocês. Depois você pode dar uma lida, por favor, no capítulo 10 do livro de Daniel. Capítulo 10 do livro de Daniel. Mas eu não lerei o capítulo inteiro. Eu vou ler aqui apenas alguns versículos. Daniel, capítulo 10, versículo 2 e 3. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Daniel precisava de uma resposta do céu. Ele estabeleceu uma conexão com o céu. Durante 3 semanas ele permaneceu conectado com o céu, mas a resposta não veio. Durante 3 semanas ele nada comeu. Durante 3 semanas ele não bebeu vinho, ele não provou manjares, ele não se banhou, não se ungiu com óleo algum. Durante 3 semanas. Ele estabeleceu uma conexão com o céu. E a resposta não veio. Agora vamos para o versículo 11. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Todo o capítulo conta uma história maravilhosa. Mas eu quero observar aqui a permanência de Daniel. Daniel, homem de Deus. E esse é o tema da nossa ministração neste período de 7 dias. Daniel ele estabeleceu uma conexão com o céu. Mas ele obteve a resposta no primeiro dia, mas a resposta não chegou a ele no primeiro dia. Passaram-se 21 dias, 3 semanas inteiras, porque havia uma batalha no mundo espiritual e a resposta não chegava. O Senhor ouviu a oração de Daniel no primeiro dia e mandou a resposta, mas a resposta não chegou a Daniel no primeiro dia, nem no segundo, nem no terceiro. Passaram-se 3 semanas até que a resposta veio. Porque o inimigo, quando fala aqui o príncipe da Pérsia, o inimigo, fez oposição ao anjo do Senhor, que vinha com a resposta. Ele fez oposição e guerra
nas regiões celestiais. E a resposta não chegava a Daniel. Até que Miguel, um dos principais no reino espiritual, veio ordenado por Deus, e o anjo do Senhor prevaleceu contra o rei da Pérsia e chegou a Daniel. Quem fala aqui com Daniel é o anjo de Deus, o enviado da parte do Senhor, oh glória a Deus, com a resposta. Daniel, se você continuar lendo aqui o capítulo inteiro, você vê que Daniel já tinha o seu semblante de outra cor, ele já não tinha mais forças. Isso tudo está aqui nos versos anteriores. Versículo 8, por exemplo, não me restou força em mim, o meu rosto mudou de cor e se desfigurou, eu não retive força alguma. Daniel estava no limite. Daniel não suportava mais. Daniel estava no limite. Daniel estava no limiar das suas forças. Deus, sabendo disso, mandou reforços. Se você está no limiar das suas forças hoje, se você está no seu limite, se você não dá mais conta, Deus vai liberar reforço para que a resposta chegue. Mas tem que permanecer. Daniel só recebeu a resposta porque ele permaneceu pelo tempo necessário. Daniel só recebeu. Entende o poder da oração? Daniel permaneceu. Igual Jacó, eu não saio daqui, eu não te largo, anjo do Senhor, enquanto tu não me abençoares. Porque eu preciso da resposta. Daniel precisava da resposta. Mas a resposta tardava a chegar, ela estava retida. Eu quero liberar sobre você uma palavra de entendimento, de discernimento nesta madrugada. A resposta está retida, aguardando a sua permanência para que o Senhor mande reforços para que a resposta chegue. Não necessariamente 21 dias, eu não sei qual será o tempo para você nem para mim. Para Daniel foram 21 dias. Mas mostra que você precisa permanecer. Não importa o tempo, não importa as circunstâncias, não importa o que for necessário. É necessário sim permanecer até que a resposta venha, até que o Senhor mande reforços, até que a luta seja vencida lá nas regiões celestiais, até que prevaleça a palavra de Deus, até que se cumpra e seja liberado o milagre do Senhor. Mas eu tenho que permanecer. Tem gente que fala, eu estou aqui nessa situação e eu já não aguento mais. Insiste. Eu já estou no limite. Permanece. Eu já não aguento. Continua. Porque o deserto tem fim. Você tem que olhar pela fé para o final do deserto. Mas piorou. Dá glória a Deus. Mas está apertado. Exalta o Senhor. Mas eu não dou conta. Clama. Clama mais alto. Coloca a sua vida no altar de Deus e diz, Senhor, eu estou aqui e não saio daqui enquanto o Senhor não mudar a minha história. Queridos, nossos períodos de oração nestas madrugadas é para Deus mudar histórias. É para Deus escrever histórias novas. É para Deus pegar a sua caneta e escrever histórias novas na sua vida. É para Deus revolucionar. Eu quero profetizar reboliço de Jeová na sua vida. Reboliço de Jeová no seu casamento. Reboliço de Jeová no seu negócio. Reboliço de Jeová no seu trabalho. Reboliço de Jeová na sua casa, na sua família. Reboliço de Jeová nos processos, nos papéis que estão presos. Então você tem que crer. Reboliço de Jeová na sua vida espiritual. Contra o adversário, contra os demônios, contra o império das trevas. Contra o inimigo. Deus está pronto. A mão dele não está encolhida, o braço dele não está cruzado. Pelo contrário, você tem que continuar. Não é tempo de recuar. Não é tempo de desanimar. Não é tempo de desistir. O verdadeiro servo do Senhor não desiste. Não desanima. Não recua. Não retrocede jamais. O verdadeiro servo do Senhor prossegue. Está doendo, mas eu creio. Está ardendo, mas eu confio. Está machucando, mas eu declaro vitória. Está apertado, mas eu vou em frente.
Estou na crise, mas eu confio no meu Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive. Queridos, às vezes a resposta está mais próxima do que você imagina. E se Daniel desistisse no 20º dia? É muito tempo, Senhor. 20 dias, não aguento mais. O tempo de Deus para aquela resposta chegar eram 21 dias. E olha só, eu fico encantado com essa palavra. No início do versículo 11. Escute. Ele me disse. Quem me disse? O anjo. O que trouxe a resposta. O portador da resposta. Daniel, quando Deus fala contigo, quando o anjo do Senhor fala com você, ele te chama pelo teu nome. E ele pode inclusive mudar o seu nome, como foi com Jacó. De agora em diante não te chamarás mais Jacó, e sim Israel, porque lutaste contra Deus e prevaleceste. Olha só. Daniel, o anjo do Senhor chamou Daniel de Daniel. O anjo do Senhor vai chamar você pelo seu nome. O anjo do Senhor, Deus, quando vai falar com você, ele chama você, ô, fulano. Não. Ele te chama pelo teu nome. Ele te chama pelo teu nome. Ele me disse, versículo 11, Daniel, homem muito amado. Olha que palavra linda. Mas se Daniel era amado, por que Deus deixou ele ficar 21 dias? Porque Deus estava trabalhando com Daniel. Deus permite que você permaneça sem resposta por um tempo. Porque Ele está trabalhando com você. Ele está te preparando para o que virá. Daniel foi um homem extremamente sábio, de destaque. Passou pelo reinado de Nabucodonosor, de Ciro, de Dario. E era um homem que se destacava em qualquer circunstância. Ele era invejado. Ele era invejado, por isso foi injustiçado, por isso foi extremamente perseguido. Os seus colegas mentiram, forjaram uma situação para que ele fosse arremessado numa cova com leões famintos, mas Deus era com ele. Deus não abandonou Daniel em momento nenhum. Aqui Daniel precisava de uma resposta do Senhor. E ele começou a clamar. Se você precisa de uma resposta do Senhor, ponha-se a clamar como Daniel. Daniel abriu mão dos manjares. Ele vivia na corte, ele tinha manjares à sua disposição, vinho, carne. Ele abriu mão de tudo aquilo, perfumes, óleo, essências. Ele abriu mão de tudo aquilo porque ele permaneceu diante de Deus e falou, Senhor, eu não saio da tua presença enquanto o Senhor não me responder. E foi 1 dia, 2, 3, 5, 10, 20, 21 dias. Oh, Senhor. Mas o anjo trouxe a resposta. Daniel, homem muito amado. Queridos amigos, irmãos e irmãs que estão aqui conosco. Entre Facebook e Instagram nós já somos um grupo de quase 30 pessoas. Todos vocês, amados por Deus, saibam que a resposta do céu está pronta. Eu vou repetir. Saibam que a resposta do céu, exatamente, Vânia. Daniel capítulo 6, versículo 10 diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém. Saiba você, nesta madrugada, que a resposta do céu já foi liberada. Mas eu tenho que permanecer em conexão com o céu. Eu tenho que permanecer em conexão com o céu, até que se cumpra o tempo de Deus para a resposta chegar às minhas mãos. Quantas vezes, olha, eu vejo aqui que muitas pessoas já receberam do Senhor, mas a resposta está a caminho. A resposta está a caminho. A resposta de Daniel foi liberada no 1º dia. E ela ficou a caminho. Mas Daniel, olha só. É igual internet. Você faz a conexão. Recebe uma mensagem. Antes da mensagem chegar e ser baixada, ela está no caminho. Se você desliga a conexão, demorou muito. Desliga a conexão, você perde a mensagem. Se Daniel desligasse a conexão com o céu, ele perdia a bênção.
Tem muita gente perdendo a bênção porque desliga a conexão com o céu. Tem muita gente que perde a bênção. Escuta o que eu estou falando, escreve isso com letras garrafais e repete até você crer. Escuta o que eu estou falando. Escreva com letras maiúsculas. Tem gente perdendo a bênção porque interrompe a conexão com o céu. Tem gente perdendo a bênção porque interrompe a conexão com o céu. Antes da mensagem chegar, antes da bênção chegar, antes de fazer o download da bênção. Tem gente perdendo a bênção, perdendo a vitória, perdendo a graça, perdendo aquilo que vem esperando há tantos anos. Porque antes da bênção ser feita por completo, antes de fazer o download da bênção, desliga a conexão. Eu tenho que permanecer conectado com o céu. Eu tenho que permanecer conectado com o céu. É conexão direta com o céu. O Senhor está te convidando através destas madrugadas a fazer uma conexão com o céu. O Senhor está te chamando através destas madrugadas a fazer uma conexão com o céu. Não tenha dúvidas que a resposta vem. Aliás, ela já está a caminho. A hora é esta e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes a quem o Pai procura. João 4, 23. Ou seja, quem é o verdadeiro adorador? Aquele que tem conexão com o céu. Esse recebe. Esse recebe. E a hora já chegou. A hora já chegou. A bênção está vindo já. A bênção já está a caminho. Eu tenho só que esperar o tempo do download da bênção. Antigamente a internet era bem mais lenta e você, para receber uma mensagem, ficava até baixar a mensagem. Muitas vezes a conexão da gente com o céu ainda está assim. Então eu tenho que permanecer, 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 permanecer. Porque a bênção já está liberada. A vitória já está liberada. A graça já está liberada. O poder já foi liberado. A unção já foi liberada. A restauração já foi liberada. A cura já foi liberada. A transformação já foi liberada. Mas eu tenho tempo de chegar às minhas mãos. Davi foi ungido rei, ponto. Mas ele não sentou no trono na mesma hora. Ele passou pelo processo. Tem urso, tem leão, tem Golias, tem Saul, até chegar ao trono. Mas ele estava ungido. Você já foi abençoado. Você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou. Mas em todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo escreve aos Romanos. Não, mas eu não recebi ainda. Está no caminho. A bênção de Daniel estava no caminho. E como é que eu dou conta? Permanece. Ah, mas está doendo. Continua. Ser forte? Não aguento. Aguenta. Não aguento. Aguenta. Então, o que vai doer mais? Perder a bênção ou permanecer com essa crise, com essa prova? O que vai doer mais? O que vai doer mais? Pensa no que você está clamando. Pensa no que você está pedindo a Deus. Pensa naquilo que você está buscando. O que vai doer mais? Perder? Ou continuar ainda que esteja apertado? Ah, eu estou buscando uma transformação no meu casamento. Tá bom. O que vai doer mais? Perder o casamento ou continuar passando pela prova? O que vai doer mais? Essa palavra é forte. Ah, eu estou buscando a salvação da minha família. Mas está uma confusão na minha casa por causa disso. Tá bom, o que vai doer mais? Perder sua família ou continuar na prova lutando e permanecendo? Ah, eu estou buscando a libertação, a cura. O que vai doer mais? Continuar na prova ou abrir mão da cura e da libertação? Ah, eu preciso de um milagre contra espíritos malignos. O que vai doer mais? Continuar com os espíritos malignos ou permanecer lutando, permanecer enfrentando esse deserto e essa prova? Pastor Carlinhos, uma bênção do Senhor, ele levanta dando bom dia para a prova. Bom dia, prova. Tanto que ele já tem sido habituado a lidar com isso. Só que eu tenho que escolher. O que vai doer mais? Perder a bênção? Ou continuar lutando porque a resposta já está a caminho? O
que vai doer mais? Os dois vão doer. Ninguém disse que não vai doer. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. Simples assim. A vida do crente é de prova em prova. Mas de prova em prova é de glória em glória. E de glória em glória é de vitória em vitória. E de graça em graça. Só que se é de vitória em vitória, não tem vitória sem prova. Não tem vitória sem luta. Então, para eu ter vitória, tem a luta primeiro. Não existe o contrário. Eu tenho só a vitória. Bem, venceu o que se não teve luta? No mundo tereis aflições, disse Jesus. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus foi provado. Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto sendo provado. Tem gente que não aguenta 40 minutos. Tem gente que não aguenta 40 minutos. Então, tem que buscar mais de Deus. Tem que buscar mais de Deus. Como? Aqui, de joelho dobrado. Como? Aqui, ouvindo a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. E se não ouvir a palavra de Deus, não tem fé. Quem não ouve a palavra de Deus, não tem fé. E sem fé, escute, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porém, se você permanece, se você não desiste, se você fica em conexão, Daniel ficou 21 dias em conexão com Deus. Diz o texto claramente, os versículos que eu li não dão margem à dúvida. Pranteei durante 3 semanas. 3 semanas chorando. Pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas inteiras. Ah, mas e se for só 2 semanas e meia? Não resolve. O tempo de Deus para essa prova na vida de Daniel eram 3 semanas. Queridos, se você olhar para a vida de Daniel, Daniel foi provado várias vezes. Uma prova pior que a outra. E ele teve que vencer cada uma delas. Se eu olhar para a vida de José, José foi provado várias vezes. E uma prova pior que a outra. Ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Depois ele, como escravo, servo na casa de Potifar. Foi injustamente acusado de assediar a esposa de Potifar. Aí, de servo, ele passou a prisioneiro. Olha que foi piorando. Vocês entendem o que eu quero dizer? Foi piorando. Ele foi vendido, depois ele serviu na casa de Potifar, e de lá ele foi para a cadeia. Piorou a situação de José. Para depois ele estava sendo preparado. Ele estava sendo preparado para governar o Egito. José estava sendo preparado para governar o Egito. José estava sendo... Foi piorando. A prova foi ficando pior. Porque ele estava avançando de fase. Até vencer. Ele estava avançando de fase. Até vencer o jogo. E ser reconhecido pelo Deus e pelos homens. E ser honrado. Você não é honrado antes de ser provado. Tem gente querendo ser honrado sem ter sido provado. Tem muito servo de Deus querendo glória sem ter passado pela guerra. Soldado não recebe medalha antes da guerra. Escuta isso. Canta. Soldado não recebe medalha antes da guerra. Soldado não recebe medalha antes da guerra. Não existe. Não existe vitória sem luta. Não existe bênção sem provação. Tem gente querendo sentar no trono de Israel, mas não matou, não suportou a prova com Saul, não matou Golias, não matou o leão, não matou um urso, não matou nem um pernilongo. E quer sentar no trono, quer ser reconhecido e quer reinar. O camarada não deu peteleco nem em barata, que dirá matar gigante.
Está na hora de nós deixarmos de lado a nossa fraqueza, a nossa covardia, o nosso medo, porque eu sei em quem eu tenho crido e eu estou bem certo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória e o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Deus te trouxe aqui para vencer. Deus te trouxe aqui para conquistar. Deus te trouxe aqui para prevalecer. Só que o problema é que muitas vezes a gente não alcança. Uma geração inteira que saiu do Egito, mas não tirou o Egito do coração. O que aconteceu? Ficou no deserto. Não tinha conexão, não conseguiu. E olha que viu as pragas caindo sobre o Egito, olha que viu o Mar Vermelho se abrir, olha que viu o maná cair do céu, olha que viu sair água da rocha, olha que viu Deus mandar as codornizes, a carne para eles alimentarem, olha que viu as suas roupas não se gastavam, os seus calçados não se gastavam, 40 anos no deserto, ninguém ficou doente, havia uma nuvem para dar sombra para eles de dia, havia uma coluna de fogo para dar calor e claridade durante a noite, viu tudo isso, não tirou o Egito do coração, não entrou na terra prometida. Muitas vezes você vê um milagre, não significa que você vai herdar a terra prometida. Herdar a terra prometida envolve conexão. E uma geração inteira saiu do Egito, mas se conectava com o Egito. Uma geração inteira saiu do Egito, mas estava conectada com o Egito e não com o trono de Deus. Que tipo de pessoa você é? Que tipo de pessoa eu sou? Aonde você está conectado? Porque de onde você estiver conectado é de onde virá a bênção para você. Se eu estou conectado no Egito, a minha resposta vem do mundo. E aí eu estou em crise. O mundo está em crise, tem pandemia, crise econômica, crise política, crise ministerial. Crise, ora a crise. Mas eu estou em Cristo. Então a minha resposta, eu estou conectado com Deus. A minha resposta vem do céu. E do trono da graça de Deus não há crise. Ele tem poder, ele tem vitória, ele tem bênção, ele tem unção, e eu quero é mais de Deus. Queridos, quando eu aceitei o desafio de estar aqui à frente destas lives, eu sabia o preço que eu ia pagar. E estou pagando. Porque eu estou me colocando na brecha por vocês. Eu estou intercedendo por vocês. Eu tenho aconselhado pessoas têm me procurado através das redes sociais, telefone, WhatsApp, Instagram, para abrir o coração e para pedir ajuda. E o preço a se pagar é alto. Porém, eu sei o Deus que me chamou. Eu conheço Deus em quem eu creio. E logo eu tenho confiado nele. E eu sei que no momento em que eu faço a vontade do Senhor, Ele cuida da minha vida. Porque eu estou conectado com o céu. A minha resposta... Quem assina o meu contra-cheque, quem assina o meu olerite, quem paga minhas contas é o Senhor. E Ele não está em crise. Ele não vai me mandar embora. Ele não vai cortar o meu recurso. Ele não vai me deixar passar necessidade. Ele não vai deixar os meus adoecerem. Ele não vai permitir que a minha casa seja atingida. Porque eu permaneço diante de Deus. Então a minha resposta não vem do mundo, a minha resposta vem do Senhor. Só que eu pago o preço. Que preço? Conexão. Conexão direta com o céu. E a resposta não vem quando eu quero. Quanta coisa eu estou esperando de Deus, ó. Mas não é na hora que eu quero. Mas eu declaro que é meu. Eu declaro que recebo. Eu declaro que a glória é do Senhor e que a bênção é minha. Como Daniel permaneceu 21 dias nesse capítulo 10 do livro de Daniel, a gente tem compartilhado. Deus teve um tempo até a resposta chegar às mãos de Daniel, mas ela chegou. E quando ela foi liberada no primeiro dia, você crê que a tua bênção, escuta, só responde eu creio quem crê mesmo. Quem não crê não responde. Você crê que a tua bênção já foi liberada? Desde quando você começou a orar? Você crê nisso? Eu creio na minha bênção. Eu creio que a minha bênção já foi liberada. Eu creio que a minha resposta já veio. Pode não ter chegado às minhas mãos ainda, mas está a caminho. E qual é a condição para não perdê-la? É não interromper a conexão. Não interromper a conexão. Ah, mas eu preciso de uma restauração no meu casamento. Você está conectado com Deus? Ou você está conectado com o marido?
Eu preciso de uma resposta na justiça. Você está conectado com o juiz, com o advogado ou com o Senhor? Eu preciso de uma resposta de emprego. Você está conectado com o patrão, com a empresa ou com o Jeová? Em quem está alicerçada sua fé? Em quem? A Bíblia fala em Jeremias capítulo 17, maldito o homem que confia no homem. Bendito o homem que confia no Senhor. Simples assim. Depois você pode conferir Jeremias 17, de 5 a 9. Não é fácil. Não é quando eu quero. Não é do jeito que eu quero. Não é porque eu quero. É quando Ele quer. Do jeito que Ele quer. Quando Ele quer. E na hora que Ele quer. Porque Ele é Deus. Eu sou o servo. Ele é Deus. Eu obedeço. Ele é o Senhor. Eu obedeço. Daniel permaneceu. E porque Daniel permaneceu, ele recebeu. O que é permanecer? Conectado. Ligado no céu. Joelho dobrado. Poder da oração. Isso é permanecer. Nós vamos orar agora. Estabelecendo, colocando em prática a nossa fé. A fé sem as obras é morta. A fé sem as obras é morta. Nós vamos colocar em prática a nossa fé aqui, ó. Todos os dias, quando nós intercedemos por este caderno de oração, nós estamos colocando em prática a fé. Bem-vindo, Jean. Deus te abençoe. Todos os dias, quando nós apresentamos esse caderno de oração, nós estamos colocando em prática a fé. E assim como foi com Daniel, a resposta veio no primeiro dia, mas demorou 21 dias para ele receber o anjo do Senhor trazendo a resposta. A tua resposta, escuta, meu irmão, a tua resposta já foi liberada. A tua resposta já foi liberada. Fique em paz, Jean. A tua resposta já foi liberada. Mas está no caminho. E vai chegar até você se você não interromper a conexão. A tua resposta já foi liberada. Mas vai chegar até você se você não interromper a conexão. Hoje é o primeiro dia de um período de 7 que nós vamos liberar o poder da oração. Liberar o poder da oração. Quem crê vai viver o milagre. Quem se permanecer vai viver o milagre. Quem não crê, quem não permanecer, vai assistir e depois contar o milagre dos outros. Faça a sua escolha. Amado Deus, querido Jesus Cristo, Paizinho querido, eu apresento diante de Ti nesta madrugada cada um dos nomes que estão neste caderno de oração. Assim como cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, que estão comigo, estas 30 e poucas pessoas que estão comigo através das redes sociais. Eu libero, Senhor Jesus, em Teu nome, uma palavra de vitória sobre estas vidas. Todas as vidas representadas aqui, suas famílias, e cada um destes pedidos que estão anotados nas páginas deste caderninho. Em nome de Jesus, cada pedido de emprego, cada pedido de cura, cada pedido de restauração de casamentos, cada pedido de restauração de famílias, de lares que estão em crise, cada pedido de ministérios que estão passando por problemas, por crises, carentes de uma renovação, de uma revolução, de um rebuliço de Jeová, cada pedido de emprego, cada pedido de recuperação de negócio, de empreendimento, de empresários, cujos nomes estão aqui, cada pedido, Senhor Jesus, por vidas que têm necessidades, processos na justiça, processos no INSS, papéis das mais variadas formas e naturezas, presos nos devidos órgãos que não têm sido liberados, nós
clamamos a Ti, em nome de Jesus. Assim como os problemas, Senhor, espirituais, emocionais, sentimentais, físicos, Pai, sobretudo as questões espirituais, as questões demoníacas, as opressões, as maldições, as alianças com Satanás que foram celebradas, nós determinamos, em o nome de Jesus, que caiam por terra agora os inimigos de Deus e que seja estabelecida, Senhor, para a Tua glória, a conexão com o céu, na vida de cada um dos meus irmãos, na vida de cada uma das minhas irmãs aqui presentes, para que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade em cada família, em cada lar, em cada pessoa aqui representada. Nós liberamos nesta madrugada uma palavra poderosa e determinamos, Senhor Jesus, a Tua presença em cada uma destas petições, crendo, Pai, que em muitas delas a resposta já foi liberada e está a caminho. Ajuda, Senhor Jesus, cada um dos meus irmãos, ajuda, Senhor Jesus, cada uma das minhas irmãs aqui a permanecerem conectados no trono da graça, como Daniel permaneceu. Essa palavra o Senhor não me trouxe por acaso, permaneceu durante 21 dias, durante 3 semanas. Ele permaneceu conectado ao Teu trono. Ele permaneceu conectado na presença de Deus. Ele nenhum manjar comeu, nem vinho pôs em sua boca, nem carne, nem se ungiu com óleo algum, mas ele permaneceu na Tua presença. 21 dias, até que o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: Daniel, homem muito amado. A resposta veio no primeiro dia, mas houve uma guerra e o príncipe, o rei da Síria, se opôs e não pôde vir, até que Deus liberou reforços. Miguel, um dos príncipes dos anjos do Senhor, veio e eu triunfei e cheguei com a resposta. Oh, Daniel, homem muito amado, assim, Senhor, dirija-te a cada um dos meus irmãos, dirija-te a cada uma das minhas irmãs aqui, que são muito amados por Ti. Oh, Senhor Jesus, visita cada um em Teu nome, Pai, os familiares, oh Senhor Jesus, as situações que estão aqui, Pai, tem misericórdia, Pai, os ministérios, oh Deus querido, os membros de ministérios que estão aqui com seus nomes escritos, oh Deus querido, cada família, cada lar representado, cada situação, cada petição, Tu conheces com exatidão. Nós liberamos, Senhor Jesus, uma palavra de vitória. Nós liberamos, Senhor Jesus, uma palavra de fé. Nós liberamos, Senhor Jesus, uma palavra de permanência. Uma palavra de permanência na presença de Deus, com a conexão direta com o trono da graça do Senhor, para que a bênção do Senhor possa chegar. E antes que ela chegue, Senhor, que os meus irmãos, que as minhas irmãs não desistam, não desanimem, mas prossigam em nome de Jesus. Orexérias, suricanta, erenerexárias, cholerebicárias, iriuriandarias, seretérias, balarabarachúria, canta, inusturiaxere, meretérias, urichera, larabarachírias, nária, ora cantaranarabalarabarachúria. A presença de Deus, Senhor Jesus, oh glória a Deus, a presença do Senhor neste momento é intensa, é poderosa, é marcante neste lugar. Horachara baracaia, a unção do Senhor está aqui. Horechurianda, iriniricárias, teredelebacaia, irixureterabacanta, harasúria. Então somente, Senhor Jesus, eu te peço pelos meus irmãos que estão no limite das suas forças, restaura, fortalece, Senhor Jesus, sustenta, Pai, para que eles possam permanecer conosco, para que eles não desanimem nessa jornada, para que eles permaneçam, Senhor Jesus, com os joelhos dobrados nas nossas lives, clamando a Deus, fortalecendo os seus passos até que a resposta chegue às suas mãos, porque eu vejo a bênção do Senhor a caminho, eu vejo a bênção do Senhor a caminho aqui para muitos. Eu vejo a resposta já chegando para muitos. A questão é permanecer. Esteja conosco. Não desista. Permaneça. Ah, mas a minha fé, continue. Venha às 22 horas amanhã para receber a palavra de Deus. À meia-noite para o clamor. E assim Deus vai te sustentando. Assim Deus vai te fortalecendo. Assim Deus vai te capacitando. Assim Deus vai te dando graça para suportar o processo e se cumprir a vontade do Senhor sobre a sua vida. Recebe aí, está a caminho. Recebe aí, está a caminho. Recebe aí, está a caminho. Chorebacária. A live vai cair em alguns segundos. Permaneça.
Permaneça. Qualquer coisa a gente está à disposição. Conte conosco, conte com as nossas orações, mas permaneça. A resposta está chegando. A resposta está chegando. Não desista. Deus vai te dar. Já mandou a resposta. Ela está a caminho. Não perca a bênção. Não perca a bênção. Não se desligue. Não se desligue. O poder da oração está liberado. A live vai cair. Recebe aí. Amanhã a gente está junto de novo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.